Boa noite. Boa noite. Estamos apresentando mais um jornal Hora da Saúde e o tema dessa semana será sobre punho e mão. Nós vamos entrar em contato agora com um grupo de estudantes da Unieuro, terceiro semestre de fisioterapia. Eles vão relatar com um pouco mais de detalhes esse local do nosso corpo. Fique agora com a nossa reportagem. Pessoal, nós somos um grupo de estudantes de fisioterapia aqui da Unieuro. Estamos cursando o terceiro semestre e nós vamos apresentar para vocês um pouco dessa região de punho e mão. Eu sou a Stephanie Natielli. Eu sou a Carolina Aguiar. Larissa Sintra. Rafaela Bonfim. Irlane Almeida. Cleuma Cardoso. Então vamos lá. Vou falar um pouco sobre os ossos do punho e da mão. Aqui nós temos os ossos do carpo. Primeiramente, na camada proximal, nós temos o escafoide em uma vista palmar, o escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Na camada distal, nós temos o trapézio, trapezoide, capitato, amato e aqui o amo e o amato. Aqui nós temos uma vista dorsal e chamar apenas a atenção para que a ulna não faz ligação direta com os ossos do carpo, mas sim o rádio. Aqui, como nós temos acidentes ósseos do rádio, o processo estiloide, aqui o processo estiloide, a área do osso escafoide, onde vai fazer a ligação direta, a área do osso semilunar. E aqui, onde não entra em contato com os ossos do carpo, nós temos apenas o processo estiloide. Aqui, entre os dois ossos do antebraço, nós ainda temos a incisura unato-rádio para que haja ligação entre o rádio e a ulna. Logo após os ossos do carpo, nós temos aqui os ossos do metacarpo, que se encontram aqui na palma da mão. Pode ser feita a contagem a partir do polegar como primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quinto metacarpo, quarto metacarpo, quinto metacarpo. Temos também a contagem dos dedos, que tem falange proximal, falange média e falange distal. Só que essa contagem só é feita nos 4 últimos dedos. O primeiro dedo só tem falange proximal e falange distal. Aqui nós temos os 4 dedos com falange proximal, média e distal e o polegar com a falange proximal e distal. Os dedos são polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Bom, eu vou falar sobre a articulação de punho e mão, que é responsável pelos movimentos de flexão, extensão, abdução e adução do punho e da mão, que é composta pelas articulações radiocarpal, radionar, mediocarpal e carpometacarpais. Elas podem ser de artrose ou anfiartrose. A articulação radiocarpal, que faz a ligação entre o rádio e os carpos, radioulnar, que faz a ligação entre o rádio e a ulna, a articulação mediocarpal, que faz a ligação entre os próprios carpos, e as articulações carpo-metacarpais, que fazem a ligação entre os carpos e os metacarpos. Então, pessoal, eu fiquei com a parte dos ligamentos e eu vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês. Então, nós temos aqui essa região do punho e mão. Os principais ligamentos que a gente vai ter nessa região vai ser os ligamentos radiocarpal palmar, que vai ser esse aqui que está atravessando, Então, a gente vai ter dos dois lados. O ligamento radiado do carpo, que são todos esses ligamentos dessa região central, E eles vão estar entre os ossos do metacarpo. Na região das falanges, a gente vai ter os ligamentos colaterais, e os ligamentos palmares. Os ligamentos palmares eles vão estar mais na região literalmente palmar, dos dedos, e os colaterais vai estar na região lateral dos dedos. Agora eu vou falar para vocês a respeito desse conjunto de tendões que chama retináculo dos flexores.
Dentro do retináculo dos flexores, a gente vai ter passando literalmente os tendões dos flexores dos dedos, né? E também a gente vai ter passando por dentro dele o nervo mediano, que está relacionado com a síndrome do túnel do carpo, que se dá pela compressão do nervo mediano. Falar um pouquinho sobre os músculos flexores do punho da mão. Aqui nós temos representado o flexor unar do carpo. O músculo flexor unar do carpo, ele tem sua origem no epicôndilo medial e no olecrano. A sua inserção será na base do quinto metacarpo e no osso pisiforme do carpo. Temos aqui o músculo palmar longo e o músculo flexor radial do carpo. Ambos têm sua origem no epicôndilo medial, o que distingue é somente a inserção, que do palmar longo será na aponeurose palmar e do músculo flexor radial do carpo será na base do segundo metacarpo. Temos aqui, uma foto que dá para ver bem melhor onde a inserção de ambos. Temos aqui o músculo pronador redondo, que ele não é um músculo específico de flexão do carpo, mas ele é um músculo sinergista nessa ação. Temos aqui o músculo flexor superficial dos dedos. Sua origem é no epicôndilo medial do húmero também e no processo coronoide. Sua inserção será na face antero-posterior do rádio. Temos aqui representando os músculos interósseos, que eles promovem a ação de abdução e abdução dos dedos. Temos aqui os músculos tenares e os hipotenares. Dentro desses músculos, é um conjunto de músculos, Os músculos tenares ele é subdividido em adutor curto do polegar, abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar e oponente do polegar. Nos hipotenares também, só que será os músculos o músculo adutor curto do dedo mínimo, o abdutor curto do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo. Temos aqui os lumbricais. Bom, eu vou falar um pouco sobre os músculos extensores de punho e mão. Aqui nós temos o músculo extensor radial curto do carpo. Ele vai ter a sua origem no epicôndilo lateral do úmero e a sua inserção no terceiro metacarpal. Aqui nós temos o músculo extensor radial longo do carpo. Ele tem a sua origem na crista supracondilar do úmero e ele vai ter a sua inserção no segundo metacarpal. Aqui nós temos o músculo extensor ulnar do carpo. Ele tem a sua origem no epicôndilo lateral do úmero e ele vai ter a sua inserção no quinto metacarpal. Aqui nós temos o músculo extensor do segundo dedo. Ele tem a sua origem na face posterior da diáfise da unha e ele vai ter a sua inserção no tendão do segundo dedo. Aqui nós temos o extensor longo do polegar e o extensor curto do polegar. O extensor curto, ele tem a sua origem no rádio, na face posterior do rádio, e ele vai ter a sua inserção na falange proximal do polegar. Já o extensor longo do polegar, ele vai ter a sua origem na face posterior da ulna e ele vai ter a sua inserção na falange distal do polegar. Aqui nós temos o músculo extensor dos dedos. Ele vai ter a sua origem no epicôndilo lateral do úmero e ele vai ter a sua inserção do segundo ao quinto dedo. Eu vou falar sobre a inervação de punho e mão. A palma da mão é inervada pelo nervo ulnar na região hipotenar, quinto dedo e metade do quarto dedo. O restante da palma da mão é inervada pelo nervo mediano. Já o nervo radial provém de inervação cutânea do dorso da mão, principalmente do primeiro espaço. O nervo ulnar, ele inerva o flexor ulnar do carpo e metade do flexor profundo dos dedos. Já na mão, ele inerva os hipotenares, todos os interósseos, os dois lumbricais e o adutor do polegar. Já o nervo mediano, ele inerva todos os músculos pronadores do antebraço, os flexores do punho e os flexores extrínsecos dos dedos. Já na mão, ele inerva os músculos tenares e o primeiro e segundo lumbricais. Já o nervo radial, ele inerva os músculos supinadores e extensores do antebraço. Interessante, né, Carol? É verdade.
Agora que já sabemos um pouco mais sobre o assunto, nós vamos entrar em contato com a repórter Rafaela, que vai acompanhar a professora doutora Liana na Clínica Escola da Unieuro, que está em Brasília. Boa noite, Rafaela. Isso mesmo, Carol. Boa noite. Estamos aqui na Clínica de Fisioterapia do Unieuro, aqui no ginásio adulto. Vamos conversar com a professora Liana, que cedeu espaço para a gente conhecer. Vamos lá? Aqui, ginásio adulto, Clínica de Fisioterapia. Boa noite, professora. Tudo bom? Boa noite a todos. Podemos conhecer um pouquinho, conversar um pouco mais? Claro, sejam todos bem-vindos. Pode entrar, pessoal. Vamos? Então, vamos lá acompanhar, perguntar um pouco mais, saber, vamos tentar pegar o quanto de informação a gente conseguir. Vamos lá. Professora Liana, fala um pouquinho qual a sua formação, conhecer um pouquinho você. Então, eu sou formada em fisioterapia, né? Sou formada e pós-graduada na área de reabilitação, na área da ortopedia. Dou aula aqui na Unieuro mesmo, né? Dou aula de hidro, né? Mais matérias ligadas à fisioterapia. Tem que vocês atendem pessoas com doenças relacionadas mais igual que eu falei, assim, que o foco da nossa reportagem hoje é mais essas doenças relacionadas ao punho e à mão, né? Vocês têm pacientes? Sim, temos sim. Aqui a gente recebe um fluxo bastante de pessoas que vêm com algumas patologias relacionadas a essa região para a gente estar tratando. Inclusive, né, a gente deixou uma paciente aqui, né, com a síndrome do túnel do carpo, especialmente para mostrar para vocês como que funciona, né? A síndrome do túnel do carpo, ela é bem comum de acontecer nessa região. Ela é basicamente a compressão do nervo mediano, né, que dá um sintoma de formigamento. O paciente ele tem dores, um incômodo muito forte, exatamente pela compressão desse nervo que vai incomodar essa região da mão, né? E basicamente por que tipo assim, lesões, como? Basicamente o quê? Exatamente, vai entrar nas patologias por lesões por esforço repetitivo, né? Então a síndrome do túnel do carpo, ela encaixa, né? Então a gente vai ter aí pessoas que têm um trabalho que desgasta essa região, elas vão ter a tendência maior em acontecer, em ocorrer essa patologia. Em mulheres também é bem mais comum, né? E a idade também afeta. Então nós temos um conjunto de fatores que vai proporcionar aí a ocorrência da doença. A paciente que a gente tem aqui hoje, você falou que marcou com ela, o que aconteceu? Você pode falar um pouquinho? Sim, a Ana, ela como eu falei, entra na questão do estilo de vida. Ela é violinista, né? Então acaba que ela usa bastante essa região, então desgasta, né? E é uma profissão que existe realmente um esforço, né? Um desgaste bastante nessa região, e ela acabou tendo aí a compressão do nervo na região. Nós trabalhamos com os alunos que normalmente estão aí no 7º semestre de curso, né? Eu sou preceptora deles aqui, oriento eles como eles vão estar atendendo os pacientes, né? E a gente acompanha a rotina desses pacientes que vêm aqui também na nossa clínica. Nossa, que legal, interessante, né? Essa semana, na Hora da Saúde, nosso jornal, nós estamos querendo passar para a população como assim, as doenças que acometem essa parte do corpo humano, né? E eu estive pesquisando um pouco e vi que são muitas doenças, né? Você pode falar um pouco para a gente assim, da variedade, alguma coisa, assim, uma informação para cá? Sim, exatamente, Rafaela. As doenças que acometem essa região de punho e mão vai depender muito do estilo de vida que cada pessoa leva, né? Por exemplo, a gente tem pessoas que praticam esporte, que tem um trabalho que afeta mais essa área, então a gente vai ter as tendinites, né, que vão ser inflamações nos tendões, as tenossinovites, que vão ser nas articulações. Temos também a síndrome do túnel do carpo, que é bem comum também de acontecer nessa região. Assim, e aqui, vocês têm pacientes relacionados exatamente com essa patologia, patologias assim na mão? Sim, Rafaela. Inclusive, nós estamos atendendo uma paciente. Inclusive, quando vocês do jornal Hora da Saúde me ligaram, eu fiz questão de marcar um horário que ela estivesse, porque é uma doença muito interessante, né? Que ocorre nessa região e é bem comum, que é a síndrome do túnel do carpo. Ótimo. A gente pode ir lá acompanhar um pouquinho do tratamento? Claro, vamos lá. Então, Rafaela, exatamente, né? Nós estamos aqui com a nossa estagiária Cleuma,
que faz o curso aqui conosco, ela que está acompanhando o caso da Ana, né, Ana? A Ana, ela é violinista e foi exatamente por causa da profissão que ela acabou tendo esse desgaste, né, no túnel do carro. Boa noite, meninas. Boa noite. Então, Celeuma, como tem sido para você essa experiência? Como é que, assim, tem gostado? Você acha que vai ajudar mesmo na sua graduação? Primeiramente, boa noite a todos. Bom, a minha experiência aqui tem sido maravilhosa. Tenho aprendido muito com os profissionais que estão aqui, com os preceptores que estão nos guiando. E assim, com certeza, só vem a acrescentar, entendeu? No nosso aprendizado. Nossa, muito bom. E você, Ana, como foi que você conheceu a clínica escola? O que você sentiu? Os seus sintomas? Como foi? Bom, depois de muito tempo tocando, né, fazendo muitos movimentos repetitivos, eu comecei a sentir aquele formigamento, muito incômodo, principalmente na hora de tocar e após tocar. Então eu procurei saber qual era o melhor tratamento e eu fiquei sabendo da clínica escola aqui na União, que foi muito produtivo para mim, já ajudou muito. Muito bom. Obrigada, meninas. Professora, muito obrigada. Contribuiu bastante para o nosso trabalho. Acredito que a população vai gostar muito de saber os sintomas, quando sentir, saber que é nessa região, o que acontece. Muito lindo o trabalho de vocês, muito agradecida. Muito obrigada, pessoal da Hora da Saúde. Então fica a dica, pessoal, é uma região muito sensível mesmo. O desgaste pode acometer algumas patologias que precisam de uma atenção. E além de vocês estarem se ajudando, ajuda os nossos alunos que estão aprendendo aqui, tá? Então, eu agradeço, boa noite. Obrigada, boa noite, meninas. Isso aí, Carol, foi maravilhosa a entrevista e é com você. Muito bom conhecer mais sobre essas patologias e saber que ainda tem universidades que dão essas oportunidades de aprendizagem. Interessante, né? Tem pacientes que não têm condições de serem atendidos e a clínica escola dá essa oportunidade. De aprendizagem também. Eu mesmo não conhecia sobre a síndrome do carpo. Ficamos por aqui com mais um Jornal Hora da Saúde. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.